As portas de vidro, as portas internas ou portas de armários, parecem leves e sem peso, mas o vidro é um material pesado, portanto. As dobradicas devem ser capazes de suportar esse peso de forma confiável. Trata-se do hardware para portas de vidro e será discutido em nosso artigo. Características das dobradicas para portas de móveis de vidro. E claro que, antes de tudo, essas dobradicas devem ter maior resistência. Essas dobradicas são feitas de latão maciço, aço inoxidável, bronze ou alumínio. A segunda característica dessas dobradicas é que elas devem ter uma aparência atraente, pois o vidro é um material transparente. Elas serão claramente visíveis de ambos os lados. Além disso, diferentemente das dobradicas convencionais, elas devem ter fixações específicas para prender com segurança uma folha fina, porém pesada. Diferentes revestimentos são usados para tornar as dobradicas atraentes: alumínio anodizado, bronze antigo, aço inoxidável, ou níquel preto ou ouro escovado. As dobradicas para portas de vidro são mais caras do que as dobradicas convencionais, às vezes significativamente mais caras. As mais baratas são as de alumínio ou liga de zinco, mas sua qualidade é inferior a todas as outras. Já no caso das dobradicas de bronze ou latão, os fabricantes dão uma garantia quase vitalícia. Variedades e classificação das dobradicas para portas de móveis de vidro. As dobradicas para portas de vidro podem ser classificadas por tipo de instalação, pelo método de montagem, pelo tipo de construção ou por finalidade. De acordo com o tipo de instalação, as dobradicas podem ser de encaixe, se exigem a perfuração de um orifício no vidro, e de montagem. Em superfície, são aparafusadas sem perfuração. Além disso, elas podem ser angulares, para projetos complexos em gabinetes de canto, quando as folhas da porta não devem ser fixadas. Em ângulos retos, embutidas, têm uma fixação passante, presa com parafusos e solnies, novamente para projetos de móveis complexos. Há também dobradicas universais, que são adequadas para qualquer variante. Para dobradicas de sobreposição, como já mencionado, não é necessário fazer um furo no vidro. Elas podem ser fixação, vidro e fixado entre duas folhas da dobradiça. Para proteger contra a deformação, são colocados espacadores no ponto de fixação do vidro, que podem ser adesivos para vidro fino. 4, 5 mm, plástico para vidro mais grosso, 5, 8 mm, ou borracha para vidro grosso e pesado, 8, 12 mm. Rolha são usadas com frequência em portas de móveis. A espessura do vidro de uma folha de móveis geralmente não ultrapassa 6 mm. Na parte superior e inferior da abertura do gabinete, são feitos pequenos orifícios. Nesses orifícios, são inseridas as buchas das dobradicas. O vidro é então inserido na dobradiça, protegido com gachetas e fixado com parafusos. As dobradicas aplicadas são projetadas para um peso pequeno da folha da porta. Quando seu peso excede 20 kg, é mais confiável instalar uma porta com perfuração. Mas, para frentes de móveis, essas telas não são usadas, portanto, não vamos nos deter nesse assunto aqui. Dobradicas para portas de móveis de vidro por método de instalação. De acordo com o método de instalação, as dobradicas podem ser fixadas na abertura ou na moldura da porta, ou no piso e no teto, suma. Variante para portas pendulares, contra a parede, para portas deslizantes, e em outro vidro, para portas dobráveis. Os acessórios para móveis são dobradicas que são fixadas na abertura ou em outro vidro. Além disso, as dobradicas são diferenciadas de acordo com a finalidade, os caixilhos dos móveis e as portas internas exigem dobradicas diferentes, e de acordo com o tipo de construção, basculante, oscilante, deslizante. As dobradicas basculantes são usadas em frentes de móveis. Como escolher dobradicas para frentes de móveis de vidro? Se você decidir pendurar portas de vidro no armário, ao escolher as dobradicas, preste atenção aos seguintes parâmetros: espessura do vidro, pode ser de 4 a 12 mm, o peso da folha, o método de fixação, horizontal ou vertical, o ângulo de abertura da porta. Pode ser de 90 a 360 graus, a aparência das dobradicas, se elas devem combinar com o interior ou a presença de um batente, se possível.
Fixar a porta em um estado fechado, fechos de porta, que protegem a porta do impacto ao fechar. Se tudo for escolhido corretamente, e hora de prosseguir com a instalação. Montagem de dobradicas de móveis em uma porta de vidro. A montagem de dobradicas em uma porta de vidro tem as seguintes características: as portas têm muito peso, portanto, você certamente precisará de um ajudante. Você deve calcular o tamanho com precisão, pois não será mais possível encaixar a porta de vidro. As portas são feitas de vidro temperado e durável, mas ele ainda pode ser danificado por manuseio descuidado. Agora vamos ao trabalho. Você precisará de dobradicas, fita métrica, nível de construção, chave de fenda, marcador, furadeira com brocas de metal duro se estiver instalando uma porta com perfuração. Se decidir usar o último método para maior confiabilidade, a sequência de operação será a seguinte: marque a tela para as dobradicas. Desengordure o local da perfuração. Prepare terebintina, que deve ser pingada no vidro durante a perfuração. Você pode fazer um tubo de plasticina ao redor do local da perfuração e despejar aguarrás nele. Perfure na velocidade mínima e as brocas devem ter o tamanho exato. Todo o trabalho deve ser feito com a máxima precisão, pois será impossível consertar algo, substituir as dobradicas. Depois de fazer um furo, você fixa as dobradicas com parafusos. A fixação de dobradicas sem perfuração é muito mais fácil. Para fazer isso, você precisa de marcar o local de instalação das dobradicas. Inserir a folha da porta na dobradiça. Colocar a porta com as dobradicas no lugar. Não se esqueça de instalar a vedação dentro da ranhura. Agora a porta deve ser ajustada para que não fique inclinada e abra e feche sem esforço. Ajuste das dobradicas em uma porta de vidro para móveis. Como fazer isso? O principal aqui é não ter pressa. Use um nível de construção para verificar a verticalidade da porta. Há um orifício oval na parede da dobradiça, que pode ser usado para ajustar a posição horizontal da porta. Verifique se a folha da porta se move de forma suave e fácil. Se ela não se encaixar firmemente contra as vedacões, aperte os parafusos. A instalação de uma porta de vidro com uma mola de porta é um pouco diferente. As portas de vidro são equipadas com fechos de porta ocultos. Esse é um detalhe muito importante que protege a porta de batidas repentinas ao fechar, e o vidro e um material frágil. A mola da porta é suspensa em duas dobradicas, uma das quais funciona como uma alavanca. Essa alavanca é presa à folha da porta e o corpo da mola da porta à parede do gabinete. Você precisará de um perfurador, uma haste de metal com um lado pontiagudo, usada para marcar furos, o outro lado da ferramenta. E projetado para receber golpes de martelo. Furadeira elétrica ou perfurador. O esquema de instalação em uma escala de 1 hora e 1 minuto. Equipamento de fixação. Primeiro, feito um furo na abertura do armário. A mola da porta é instalada nivelada com a parede do armário. Após a instalação, a mola da porta deve ser ajustada de uma das seguintes maneiras: gire o conjunto da alavanca. Mova a mola da porta em relação às dobradicas. Comprima as molas com o parafuso de ajuste. A única coisa a ser lembrada é deixar pequenos espaços entre as paredes do armário e as portas na parte superior e inferior. As frentes de vidro dos móveis são uma excelente decoração de interiores. Elas dão uma aparência leve e elegante. Bons acessórios de alta qualidade não apenas garantirá uma longa vida útil, mas também se tornará um ornamento de seus móveis.